Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic My Hero Academia, renascido como Tony Stark. Capítulo 313, Tony contra Melissa. Ponto de vista em terceira pessoa é véi, use ataque rápido. Tony gritou, estendendo os braços para frente com autoridade, como se estivesse comandando o ataque pessoalmente. Véi, gritou seu Pokémon energicamente da grama à sua frente. Sua cauda começou a brilhar com um brilho pálido e radiante antes de cortar o ar bruscamente. Num instante, dezenas de explosões de luz em forma de estrela dispararam para frente, riscando o quintal como cometas em miniatura, todas em direção ao Evéi adversário. Evéi, desvie com ataque rápido. Melissa gritou de volta sem hesitar, sua voz repleta de urgência e confiança. Seu Evéi soltou um grito agudo quando uma energia branca envolveu seu pequeno corpo. Em uma súbita explosão de velocidade, ele desapareceu de onde estava, reaparecendo em rápidos flashes enquanto zigue-zagueava pelo campo. As estrelas explodiram uma após a outra atrás dele, levantando poeira e pequenas ondas de choque enquanto o Pokémon habilmente se esquivava dos impactos. Use Double Team. Tony respondeu quase instantaneamente, recusando-se a dar-lhe um momento para respirar. O Evéi de Tony gritou enquanto seu corpo se tornava um borrão e se dividia em pedaços. Num piscar de olhos, vários Evéi idênticos cercaram o campo de batalha, cada um se movendo independentemente. As imagens residuais se moviam e mudavam, tornando impossível distinguir qual era o real. Ataque rápido. Tony respondeu prontamente. Todos os Evéi atacaram ao mesmo tempo. O Evéi de Melissa girou no lugar, as orelhas achatando enquanto tentava rastrear o alvo real. Um Evéi atacou primeiro, apenas para se dissolver no nada no momento do contato. Outro desapareceu tão rápido quanto. Então, sem aviso, o Evéi verdadeiro a atingiu lateralmente. Evéi, gritou Melissa quando seu Pokémon foi arremessado para longe, dando cambalhotas antes de deslizar pela terra e grama. Evéi, você está bem? Consegue se levantar? Melissa chamou ansiosamente, cerrando os punhos com força. Sua Evéi gemeu baixinho antes de se apoiar novamente nas patas. Ela sacudiu o corpo vigorosamente, levantando poeira e sujeira em todas as direções, depois ergueu a cabeça e soltou um grito tranquilizador. Perfeito, disse Melissa com um sorriso confiante. Evéi, use Double Team de novo, ordenou Tony sem dar trégua. Mais uma vez, o Evéi de Tony se dividiu em várias cópias, preenchendo o campo com iscas em movimento. Destruam as iscas com o Swift, ordenou Melissa. Seu Evéi saltou alto no ar, a cauda brilhando intensamente enquanto ela movia para baixo. Uma chuva de estrelas caiu, dissipando as ilusões uma a uma até que apenas o Evéi verdadeiro permanecesse. No momento em que o ataque estava prestes a atingir o alvo, Tony gritou, bloqueie com seu próprio Swift. Ambos os Pokémon lançaram seus ataques simultaneamente. As estrelas colidiram no ar, irrompendo em uma explosão ofuscante que se propagou, lançando poeira, fumaça e ar turbulento pelo quintal. Uau! Momo murmurou à distância, segurando o Gible firmemente em seus braços enquanto Beldum flutuava ao lado dela, observando silenciosamente o intenso confronto. Use a fumaça como cobertura e Cave, ordenou Melissa, claramente se divertindo muito mais do que provavelmente deveria. Quando a fumaça finalmente começou a dissipar, os olhos de Tony se estreitaram. Tudo o que restava era um buraco no chão, o Evéi de Melissa havia desaparecido completamente. Não se apresse, disse Tony calmamente. Espere. Escute com atenção. As orelhas do seu Evéi se contraíram, girando levemente enquanto ele se concentrava, bloqueando tudo, exceto as tênues vibrações sob a terra. Agora, gritou Tony. Pule no ar e use o ataque rápido para baixo. Evéi saltou para cima, estrelas se formando abaixo dele e disparando em direção ao chão. Era exatamente isso que eu estava esperando. Melissa riu. Evéi, use ataque rápido e suba aquelas estrelas. Evéi, gritou seu Pokémon com determinação enquanto ela irrompia do chão em velocidade máxima. Assim que o Evéi de Tony lançou o Swift, o Evéi de Melissa disparou para frente, usando o Quick Attack para subir as estrelas brilhantes como se fossem degraus sólidos. O quê? Exclamou Tony, com os olhos arregalados em choque. Agora que está no ar, não tem como se esquivar, gritou Melissa triunfante. Seu Evéi colidiu com o de Tony no ar, lançando-o para trás. Ele caiu com força no chão, quicando uma vez antes de parar derrapando. Swift! Melissa gritou novamente. De cima, seu Evéi lançou outra saraivada de golpes. As estrelas caíram uma após a outra, não dando ao Evéi de Tony a chance de se erguer. Evéi não. Tony gritou dramaticamente. Vamos lá, amigão, fale comigo. Você ainda consegue se levantar? É Evéi. Seu Pokémon gemeu enquanto a fumaça envolvia seu corpo. Com os músculos tremendo, machucado e dolorido, ele se ergueu lentamente. Firmou as quatro patas no chão e soltou um grito agudo e desafiador. Então, olhou por cima do ombro para Tony e acenou com a cabeça pequeno e determinado. Esse é o meu garoto, gritou Tony com a voz embargada pela emoção. Adoro esse espírito de luta. Vamos além dos nossos limites. Vamos plus ultra. Evéi gritou em concordância, um sorriso confiante, quase arrogante, cruzando seu rosto enquanto se virava para seu oponente. Melissa deu uma risadinha irônica, cruzando os braços. Não vamos deixar ninguém nos superar, né, Evéi? Sua Evéi levantou a cabeça e assentiu, assumindo uma posição de prontidão. Vamos lá, Evéi. Tony e Melissa gritaram ao mesmo tempo. Use ataque rápido. Evéi.
Os dois Pokémon gritaram simultaneamente ao avançarem, transformando-se em um borrão de movimento enquanto investiam um contra o outro, nenhum dos dois disposto a recuar. Momo observava o confronto entre os dois Eevee completamente hipnotizada. Seus olhos acompanhavam cada movimento enquanto os Pokémon disparavam, saltavam e colidiam pelo quintal com determinação feroz, cada um se recusando a ceder um centímetro. Suas patas batiam no chão em rajadas rápidas, seus corpos se tornando borrões quando os ataques rápidos se sobrepunham, enquanto explosões de luz irrompiam sempre que seus movimentos colidiam frontalmente. Clarões de energia brilhante iluminavam o quintal repetidamente enquanto ataques de Swift detonavam no ar. Nuvens de poeira subiam, a grama era arrancada e pedaços de terra eram arremessados para os lados. O que antes era um quintal limpo e aberto agora parecia mais um campo de batalha em miniatura, solo cheio de crateras. Manchas de grama queimadas e fumaça persistente pairando no ar como prova da intensidade da luta. Ambos os Eevee estavam visivelmente exaustos. Seus pelos estavam ásperos e sujos, com pequenas marcas visíveis por todo o corpo enquanto ofegavam pesadamente, o peito subindo e descendo a cada respiração difícil. Suor e exaustão os consumiam, mas o fogo em seus olhos ardia tão intensamente quanto antes. Nenhum dos dois demonstrava a menor intenção de desistir. Antes que Tony ou Melissa pudessem gritar a próxima ordem, a porta dos fundos se abriu repentinamente. Pessoal, disse Howard ao sair com a voz hesitante, temos visitas. Tony e Melissa se viraram para ele ao mesmo tempo, com uma expressão de confusão estampada no rosto. É para nós? Perguntou Tony, franzindo a testa. Quem é? Não, respondeu Howard rapidamente, esfregando a nuca, é para sua mãe e para mim. Hã? Exclamou Tony. Então por que está nos contando isso? Você poderia simplesmente ter mandado um criado nos buscar. Por que veio até aqui pessoalmente? Ele olhou para Howard como se ele tivesse acabado de ganhar uma segunda cabeça. Howard hesitou por um momento antes de suspirar. Porque eu não quero ficar sozinho com a sua mãe agora, admitiu honestamente. Ela está furiosa. E sinceramente está começando a me assustar. Melissa piscou. Tão ruim assim? Preciso de apoio emocional, concluiu Howard sem rodeios. Os três o encararam em silêncio. Sem esperar por uma resposta, Howard se virou e começou a conduzi-los em direção à casa, praticamente os encurralando para dentro. Sinceramente, ela também me assusta, disse Tony casualmente enquanto a seguia, assentindo em concordância. É totalmente compreensível. Ele bateu palmas com força e elevou a voz. Muito bem. Chega, vocês dois. Ótimo trabalho. Terminamos por hoje. Ao som do comando, ambos os Eevee finalmente cederam. Suas pernas fraquejaram, e eles caíram no chão quase simultaneamente, claramente tendo se impulsionado para frente apenas com força de vontade. Tony e Melissa correram imediatamente para frente, cada um pegando seu respectivo Eevee com evidente preocupação e carinho. Você foi incrível lá fora, disse Tony carinhosamente enquanto embalava seu Eevee como um bebê. Ele esfregou a bochecha em seu pelo sem hesitar. Você deveria se orgulhar de si mesmo. Eevee, murmurou seu Pokémon baixinho, ronronando enquanto se aconchegava mais perto e começava a lamber a bochecha de Tony em resposta. Melissa não era diferente. Ela coçava suavemente a barriga de sua Eevee enquanto murmurava elogios e incentivos, arrancando gritos orgulhosos e um ronronar profundo e satisfeito de sua parceira. Momentos depois, Baymax apareceu ao lado deles, sua grande estrutura projetando uma sombra suave enquanto examinava o Pokémon ferido. Tony e Melissa entregaram cuidadosamente seu Eevee a ele. Aqui está, enfermeira Joy, provocou Tony com um sorriso. Certifique-se de que eles recebam o tratamento adequado. Eu lhe darei o melhor atendimento possível, respondeu Baymax calmamente. Ainda não sei bem o que pensar sobre batalhas Pokémon na vida real, murmurou Melissa enquanto observava Baymax se afastar. Não gosto de vê-lo se machucando assim. Tony deu uma risadinha irônica. Poderia ter me enganado. Você parecia estar se divertindo muito. Ah, com certeza, admitiu Melissa imediatamente com os olhos brilhando. Foi a coisa mais divertida que fiz em muito tempo. Estava super animada. Isso provocou algumas risadas no grupo. Só lembre-se, disse Momo ansiosamente, abraçando Ghibli contra o peito, eu sou a próxima. Tony deu um sorriso irônico ao ver o entusiasmo dela. Será eu e Beldum contra você e Ghibli. O grupo continuou rindo e conversando animadamente enquanto entravam, o clima leve e descontraído até que entraram na sala. A cena diante deles fez com que os três parassem abruptamente. Howard já havia se sentado ao lado de Maria, que estava de braços cruzados, postura rígida e visivelmente descontente. Sentada em frente a eles estava uma figura familiar envolta em um lenço de captura. Shoto Aizawa. Aizawa Sensei? Tony, Melissa e Momo exclamaram em uníssono. Olá, cumprimentou Aizawa calmamente, acenando educadamente com a cabeça. Fico feliz em ver que vocês três estão bem. Maria recostou-se na cadeira com os braços ainda cruzados. E sua expressão deixava dolorosamente claro que aquele encontro inesperado não era algo que ela tivesse ficado entusiasmada em realizar. Capítulo 314. Culpa e recriminação. Ponto de vista em terceira pessoa. Se você está aqui para tentar me fazer mudar de ideia sobre a retirada do Tony da sua escola, então lamento informar que você perdeu seu tempo com esta viagem, disse Maria friamente. Seus braços estavam cruzados firmemente sobre o peito enquanto ela encarava Aizawa com um inconfundível toque de insatisfação nos olhos. Não há nada que você possa dizer ou fazer que me fará mudar de ideia.
Aizawa não se intimidou com o olhar dela. Simplesmente ajustou a postura e encarou-a fixamente, com uma expressão calma e inabalável. Eu tinha a sensação de que poderia ser esse o caso, respondeu ele calmamente, com a voz firme apesar da tensão no ar. Mas ainda assim queria ter a oportunidade de tentar. Os 3 fazem parte da minha turma. São meus alunos. Como professor, eu estaria falhando com eles se não tentasse ao menos. Maria soltou um longo suspiro cansado, daqueles que carregam semanas de estresse e noites em claro. Agradeço a preocupação que vocês parecem ter com seus alunos, e com meu filho, disse ela com a voz suavizando apenas um pouco. Mas eu tinha a impressão de que tínhamos deixado isso bem claro. Informamos a escola para não nos contatarem novamente, pois nossa decisão era definitiva. Estou ciente disso, respondeu Aizawa sem hesitar. O diretor Nezu até me aconselhou a não vir aqui hoje. Ele fez uma breve pausa antes de continuar, com palavras ponderadas e sinceras. Mas eu não estou aqui em nome da escola. A UA não me enviou. Vim por vontade própria. Aizawa-sensei. Melissa e Momo murmuraram ao mesmo tempo com a voz embargada pela emoção. Tony permaneceu em silêncio, mas o jeito como seus ombros enrijeceram e seu maxilar se contraiu deixou dolorosamente óbvio que as palavras o haviam atingido profundamente. Primeiramente, disse Aizawa, dando um passo à frente antes de se curvar profundamente diante de Howard e Maria, quero oferecer minhas mais sinceras desculpas. Ele permaneceu curvado enquanto falava. Seu filho ficou gravemente ferido enquanto estava sob minha supervisão. Ele foi colocado em grave perigo devido a circunstâncias que se desenrolaram enquanto estava sob meus cuidados. E quando tudo deu errado, contamos com ele para nos ajudar a sair de uma situação impossível. Essa responsabilidade recai, em última instância, sobre mim. Você não pode assumir a culpa por isso, interrompeu Tony de repente, com a voz mais áspera do que pretendia. Foi um ataque surpresa. Não importa o que você tenha feito, ou deixado de fazer. Teria acontecido de qualquer maneira. Seu tom vacilou enquanto continuava ficando mais baixo e pesado. Se alguém deve ser culpado, esse alguém sou eu. Fui eu quem trouxe o Ultron para cá. O que? Todos os adultos na sala se viraram para Tony ao mesmo tempo, com a confusão estampada em seus rostos. Não vou deixar você carregar esse fardo sozinho, disse Melissa com firmeza, dando um passo à frente e sentando-se ao lado de Tony. Ela lançou-lhe um olhar fulminante antes de se virar para os outros. Nós 2 somos responsáveis pelo aparecimento de Ultron. Tony, disse Howard com firmeza, sem admitir qualquer contestação em sua voz, explique-se. Agora. Tony esfregou a nuca, evitando contato visual enquanto seu olhar se perdia no chão. Você se lembra de como eu e Melissa viajamos para outro universo usando o reino quântico, não é? Sim? Howard e Maria responderam cautelosamente, trocando olhares inquietos. Aizawa, por sua vez, parecia visivelmente perplexo, claramente com dificuldade para compreender as implicações do que estava ouvindo. Bem, parece que quando Melissa e eu voltamos, não viemos sozinhos, admitiu Tony. Ou trouxemos Ultron conosco sem querer, ou quando abrimos um buraco no reino quântico, ele encontrou um jeito de se conectar. Talvez ele tenha usado a brecha para se conectar digitalmente ao nosso universo e se transferir para cá. Não sei exatamente como ele conseguiu. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Mas não importa como aconteceu, o fato é, a culpa é nossa. Ele ainda não conseguia olhar para os pais, incapaz de encarar a decepção que sabia estar estampada em seus rostos. Sentimos muito mesmo, acrescentou Melissa em voz baixa com a cabeça baixa de vergonha. Isso aconteceu porque fomos descuidadas. Portanto, o professor Aizawa não tem nada pelo que se desculpar. Sinceramente, vocês 2. Howard murmurou, apertando a ponte do nariz, a voz tensa de raiva mal contida. Vocês têm ideia do desastre que desencadearam? Ele exalou bruscamente. Por causa do que vocês trouxeram a este mundo, centenas de pessoas em todo o planeta são consideradas mortas. Tony e Melissa não disseram nada. Simplesmente ficaram ali parados com os ombros pesados e os rostos marcados pela culpa e pelo remorso, sabendo muito bem que nenhuma defesa ou desculpa poderia desfazer o que já havia acontecido. Howard, Maria chamou baixinho, estendendo a mão por cima do espaço entre eles e colocando-a delicadamente em seu braço, tentando acalmá-lo. Não, Maria, disse Howard bruscamente, afastando-se um pouco enquanto sua frustração finalmente transbordava. Seu olhar penetrante se fixou em Tony e Melissa. Esses 2 precisam entender que suas ações têm consequências. Que por causa de sua imprudência, porque agiram sem pensar nas consequências, pessoas morreram. Ele continuou, elevando a voz a cada palavra, a repreensão tornando-se mais pesada e implacável, até que foi subitamente interrompido por uma presença familiar e calma. Na verdade, se me permitem intervir, a voz britânica e calma de Jarvis ecoou pela casa, cortando a tensão como uma lâmina na neblina. O Sr. Stark e a Sra. Shield não foram os principais responsáveis pela chegada de Ultron a este mundo. O quê? Disseram Tony e Melissa em uníssono, erguendo a cabeça incrédulos antes de trocarem olhares atônitos. Howard virou-se bruscamente na direção da voz. Jarvis, disse ele firmemente sem hesitar, explique melhor. Quando a Sra. Shield desferiu o golpe fatal no núcleo central de Ultron, pouco antes de sua consciência se dissipar no esquecimento, explicou Jarvis calmamente. Consegui recuperar e baixar um fragmento de seus dados internos, especificamente, uma pequena porção de suas memórias. Os olhos de Maria se arregalaram ligeiramente, enquanto Aizawa se inclinou para a frente, claramente intrigado. Se me permitirem, continuou Jarvis, posso apresentar um dos fragmentos de memória recuperados para análise.
Vá em frente, disse Melissa hesitante, com confusão e apreensão na voz. Quase imediatamente, um zumbido mecânico suave soou do outro lado da sala. À distância, um drone elegante se desprendeu de sua posição de repouso no laboratório de Tony e disparou para frente a uma velocidade impressionante, parando precisamente no centro da sala. Ele pairou ali em silêncio por um breve momento antes de projetar uma luz azul brilhante para fora. O holograma ganhou vida. A imagem estabilizou e, de repente, todos estavam vendo através dos olhos de Ultron. Ele estava sentado em um laboratório estéril, com paredes de metal que brilhavam fracamente sob a fria iluminação artificial. O ar vibrava com o zumbido das máquinas. Então, uma voz. Carregamento do códice concluído. A transição para o mainframe ocorreu sem problemas e sem interrupções. A visão de Ultron oscilou, o sistema se alinhando enquanto a consciência o invadia. Seus olhos se abriram completamente. Diante dele estava um homem de cabelos azul claros, de uma vivacidade antinatural contra o fundo austero. Seus olhos não eram olhos de verdade, mas engrenagens giratórias que estalavam suavemente ao girar. Um sorriso largo e perturbador se estendia por todo o seu rosto. Olá, disse o homem com suavidade. Você já consegue falar? Tony sentiu um nó na garganta. Não havia como confundi-lo. Agora. Ultron hesitou, apenas por uma fração de segundo antes de responder. Sua voz era calma, quase curiosa, carregada da incerteza de algo recém-nascido. Quem é você? Quem sou eu? O sorriso de Psyche se alargou ainda mais, sua voz transbordando satisfação. Eu sou seu criador. Seu pai, se preferir ser técnico. E você? Ele se inclinou para mais perto, os olhos brilhando suavemente. Você é Ultron. Meu instrumento de vingança contra uma certa ameaça neste mundo. Vingança? Ultron ecoou, inclinando levemente a cabeça. Sim, cuspiu Psyche, seu sorriso se transformando em algo feio e venenoso. Contra o detestável Anthony Stark. A projeção congelou e depois se dissolveu no nada. O cômodo ficou em silêncio sepulcral. A voz de Jarvis retornou, firme e resoluta. Esse é um dos vários fragmentos de memória recuperados. Infelizmente, os demais se perderam durante a destruição de Ultron. Contudo, com base nos dados que analisei, a conclusão é clara. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Mesmo sem a viagem interdimensional do Sr. Stark e da Sra. Shield, Ultron teria se manifestado neste mundo de qualquer maneira. Sua criação já estava em andamento. O resultado, embora os detalhes pudessem variar, teria sido praticamente o mesmo. Então, com um raro tom de firmeza definitiva, Jarvis acrescentou. O Sr. Stark e a Sra. Shield não são responsáveis pela tragédia que se seguiu. Eles são inocentes da criação de Ultron. A culpa recaiu unicamente sobre seu verdadeiro criador. O holograma voltou a brilhar brevemente, aproximando-se do rosto de Psyche antes de desaparecer completamente. Lágrimas escorriam livremente pelas bochechas de Tony. Ao lado dele, Melissa também desabou, seus ombros tremendo enquanto soluços silenciosos escapavam de sua garganta. Nenhum dos dois fez qualquer tentativa de esconder o que estava sentindo. Maria olhou para eles por um longo momento, sua expressão suavizando-se à medida que a compreensão finalmente surgia. Ela se aproximou e perguntou gentilmente, sua voz quase um sussurro. Vocês dois se culparam durante todo esse tempo. Por toda a morte e destruição que Ultron causou, Tony e Melissa não responderam. Eles não conseguiram. Eles simplesmente baixaram a cabeça, com os lábios trêmulos, a culpa estampada em cada detalhe de sua postura, dizendo a Maria, e a todos os outros na sala, tudo o que precisavam saber. Capítulo 315, Aizawa Sensei. Ponto de vista em terceira pessoa. Arg, isso foi tão pouco másculo, murmurou Tony com uma careta profunda, virando o rosto como se o próprio ar pudesse julgá-lo. Esfregou o rosto irritado. Ótimo. Simplesmente ótimo. Minha imagem cuidadosamente construída de macho alfa foi completamente arruinada. Sinceramente, acho muito mais másculo da sua parte ser capaz de se expressar assim, respondeu Momo gentilmente. Sua voz era suave, calorosa e sincera, e ela lhe ofereceu um sorriso terno que não continha nenhum traço de deboche. Isso só mostra o quanto você se importa. Há força nisso. Cala a boca, resmungou Tony, embora não houvesse nenhuma malícia real em suas palavras. Ele enxugou a bochecha novamente, recusando-se a encará-la. Você não está falando sério. Você me considera muito pior agora. Os lábios de Momo se contraíram, sua expressão mudando para uma de leve indignação enquanto ela cruzava os braços. Antes que ela pudesse responder, Maria se pronunciou. Você normalmente não chora, sabia? Disse Maria pensativa, com um tom casual, mas observador. Na verdade, isso é muito raro. Você nem chorava muito quando era bebê. A única vez que você realmente chorou foi por causa de... Ela se interrompeu no meio da frase, as palavras se perdendo enquanto sua expressão se suavizava. Balançou a cabeça e soltou um suspiro baixo e melancólico. Deixa pra lá. De qualquer forma, ninguém aqui vai te achar pior, Tony. Pare de ser tão dramático e um pouco grosseiro. Tony virou a cabeça bruscamente no mesmo instante em que Maria estendeu a mão e enxugou com o polegar as lágrimas que ainda escorriam perto dos olhos dele. Mãe, qual é? Ele protestou em voz alta. Você está me envergonhando na frente dos nossos convidados. Cala a boca e fica quieto, respondeu Maria, claramente se divertindo demais para parar agora. Seu sorriso era brincalhão e sem remorso, e algumas pessoas ao redor soltaram risinhos discretos às custas de Tony. Então Maria se virou. Vem aqui, disse ela, estendendo a mão em direção a Melissa antes que a menina pudesse reagir. Espere.
Melissa mal conseguiu terminar a frase antes que Maria também começasse a enxugar delicadamente o rosto dela. Suas bochechas coraram instantaneamente, um vermelho intenso se espalhando por todo o seu rosto enquanto ela paralisava completamente sem jeito. Para alguém que cresceu sem mãe, a atenção fez o peito de Melissa se aquecer e se aconchegar de uma forma incomum. Ser mimada assim, tratada com tanta naturalidade, com tanta facilidade como filha de alguém, despertou algo terno e vulnerável dentro dela. Claro, ela jamais admitiria isso em voz alta. Rapidamente, convenceu-se de que o calor provavelmente era apenas o sangue subindo ao rosto por causa do constrangimento, provavelmente. Assim que Maria ficou finalmente satisfeita e o espetáculo chegou ao fim, ela retornou ao seu lugar ao lado de Howard, seu comportamento brincalhão se acalmando enquanto retomava sua conversa com Aizava. Se não houver problema para vocês dois, disse Aizava com sua voz monótona e plana de sempre, vou fingir que não ouvi a parte sobre eles viajarem para outro universo. Sim, respondeu Howard após uma breve pausa, esfregando a nuca. Provavelmente é melhor assim. Em vez disso, Aizava continuou suavemente, fazendo a transição sem perder o ritmo. Vou falar sobre o que a UA está fazendo para garantir que um incidente como este não aconteça novamente. Ele cruzou os braços levemente. A UA está atualmente construindo dormitórios para todos os seus alunos? Enquanto Aizava falava, a atenção de Tony se dispersou, seus pensamentos girando involuntariamente. Uau, já é hora de ir para os dormitórios. Não era tipo o começo da 4ª temporada? Já passou tanto tempo assim. Ele sentiu um aperto no estômago. Ah, que merda! Enquanto seus pensamentos percorriam tudo o que ele sabia, tudo o que estava por vir, uma constatação arrepiante o envolveu com seus dedos gélidos. Diferente. Jesus, o que vou fazer com ela? Tony se viu oscilando entre a concentração e a desorientação enquanto Aizava continuava a detalhar as várias medidas de segurança que a UA estava implementando. Melhorias na vigilância, procedimentos de evacuação reforçados, patrulhas mais rigorosas. Cada ponto se misturava ao seguinte na mente de Tony. Qualquer um que observasse atentamente perceberia que Aizava estava fazendo todo o possível para parecer calmo. Mas por baixo daquela fachada tranquila havia um desespero silencioso. Era dolorosamente óbvio para todos na sala que ele estava tentando, sinceramente, desesperadamente, convencer os pais de Tony a reconsiderarem a decisão de retirá-lo da escola. E era óbvio que não estava funcionando. Por mais detalhadas que fossem suas explicações ou por mais cuidadoso que fosse sua escolha de palavras, as expressões de Howard e Maria jamais mudavam. Sua determinação permanecia firme e inabalável. Por favor, disse Aizava por fim, com a voz firme porém grave, as mãos repousando delicadamente no colo enquanto inclinava a cabeça. Por favor, dê a outra chance para provar que é competente o suficiente para proteger e garantir a segurança do seu filho. Howard e Maria trocaram um olhar. Foi breve, silencioso e repleto de compreensão. Ambos suspiraram. Por favor, levante a cabeça, disse Maria calmamente com um tom gentil, porém firme. Aizava concordou. Primeiro, continuou Maria, endireitando-se ligeiramente na cadeira, quero agradecer. De verdade. Sua dedicação ao trabalho, aos alunos, e principalmente ao meu filho, não passou despercebida. Para mim, está muito claro que você é um instrutor capaz e competente. Por um breve instante, Aizava permitiu-se um lampejo de esperança. No entanto, disse Maria com a expressão endurecendo e a postura se tornando mais rígida, devo recusar seu pedido. A esperança se dissipou. Você precisa entender, continuou ela com a voz firme, que o que você está me pedindo é incrivelmente egoísta, quer você tenha essa intenção ou não. Você está pedindo a uma mãe que arrisque a vida do seu filho. Um filho que ela quase perdeu não faz muito tempo. Ela cerrou os punhos levemente no colo. Você está me pedindo para confiar em uma promessa. Em garantias. Em palavras que dizem que você o manterá seguro. Mas neste momento essas palavras são vazias. Não tem peso algum. Não me tranquilizam nem um pouco. Ela balançou a cabeça lentamente. Não acho que precise explicar por que estou recusando. Os ombros de Aizava caíram enquanto ele soltava um longo suspiro de decepção. O peso da decisão recaiu sobre ele. Na situação atual, concluiu Maria com voz firme, não tenho fé na Wahai. Não vou mandar meu filho de volta para uma escola onde ele quase perdeu a vida. Pronto, assunto encerrado. Entendo, disse Aizava em voz baixa após um momento. Ele inclinou a cabeça novamente, desta vez mais profundamente. Peço desculpa se ultrapassei algum limite. Mais tarde, Aizava caminhou sozinho em direção ao carro alugado, estacionado a certa distância. Seus passos pareciam mais pesados que o normal, arrastando-se pelo asfalto. Sua expressão era solene, cansada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Aizava sensei. 3 vozes distintas gritaram atrás dele. Ele parou. Ao se virar, ele viu Tony, Melissa e Momo caminhando juntos em sua direção. Melissa e Momo tinham lágrimas nos cantos dos olhos, mal conseguindo contê-las. Até Tony, que se orgulhava de controlar suas emoções, sentiu um nó se formar na garganta. Sem dizer mais nada, os 3 fizeram uma profunda reverência. Obrigado por tudo, disseram juntos com as vozes embargadas pela emoção. Obrigado por ser nosso sensei. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Aizava. Levantem suas cabeças, disse ele suavemente.
Quando isso aconteceu, e ele viu a emoção pura estampada em seus rostos, deu um passo à frente sem hesitar e os abraçou. Momo e Melissa desabaram imediatamente, suas lágrimas silenciosas se transformando em soluços enquanto se agarravam a ele. Aisava colocou uma mão nas costas de cada uma delas, sua voz baixa e firme. Sei disto, disse ele gentilmente. Não importa onde vocês três acabem, vocês se tornarão heróis profissionais incríveis. Ele fez uma pausa com a garganta apertada, isso não é um adeus para sempre. Um dia, quando vocês forem todos profissionais, talvez nos encontremos novamente em uma missão. Foi só isso que bastou. Momo e Melissa choraram ainda mais, agarrando-se a ele como se soltá-lo fizesse o momento acabar cedo demais. Até Tony sentiu os olhos arderem, a visão embaçada enquanto engolia em seco. Não muito longe dali, Maria chorava baixinho nos braços de Howard, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se agarrava a ele. Você acha? Ela sussurrou com a voz trêmula. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Howard deu um beijo suave no topo da cabeça dela, abraçando-a com carinho. Não existe direito melhor, ou mais nobre, disse ele suavemente, do que um pai ou uma mãe fazer o que puder para proteger seu filho. Capítulo 316, Tias e Tio. Ponto de vista em terceira pessoa, Tony flutuava preguiçosamente na piscina externa da mansão, em cima de uma jangada inflável vermelha brilhante. Um braço mergulhado na água fresca enquanto o outro repousava sobre o estômago. Um par de óculos escuros protegia seus olhos enquanto ele contemplava o céu sem nuvens, o sol refletindo nas lentes. Apesar do ambiente tranquilo, sua expressão era distante, quase pensativa. Sua mente não estava completamente vazia, pensamentos dispersos surgiam e desapareciam, a maioria deles girando em torno da UA. Imaginando quão avançada deveria estar a construção dos dormitórios e o que todos os outros estariam fazendo sem ele. Beldum repousava confortavelmente em seu peito, seu corpo metálico aquecido pelo sol. Seu único olho fechado em uma expressão que só poderia ser descrita como de profunda paz e contentamento. O ritmo suave da respiração de Tony parecia embalá-lo ainda mais em um sono tranquilo. Ali perto, Momo relaxava graciosamente numa espreguiçadeira à beira da piscina. Usava um maiô discreto, porém elegante, e sua postura, sempre relaxada, era refinada. Uma bebida gelada repousava sobre a mesinha ao lado, gotas de condensação escorrendo lentamente pelo copo e escurecendo a superfície abaixo. De vez em quando, ela se aproximava da bebida, tomando pequenos goles em silêncio enquanto observava a cena ao seu redor. Na cadeira ao lado, Ghibli estava sentado confortavelmente, com os dois bracinhos em volta de um copo de milkshake absurdamente alto. Um canudo longo e sinuoso descia em direção à sua boca enquanto ele bebia com entusiasmo exagerado, as bochechas afundando a cada gole. Seus olhos estavam semicerrados em pura satisfação, e ele soltava um pequeno zumbido feliz entre os goles, claramente apreciando a guloseima. Enquanto isso, Melissa nadava tranquilamente ao redor da jangada de Tony, seus movimentos enérgicos e despreocupados. Ela estava concentrada em ensinar os dois EVs a nadar, segurando suas pequenas patas delicadamente em suas mãos. Os dois Pokémon chutavam desajeitadamente, mas com entusiasmo, as bochechas infladas enquanto espirravam água para todos os lados em seus esforços. Melissa ria enquanto eles conseguiam se manter à tona por alguns segundos a mais a cada vez, oferecendo incentivo enquanto tentava não ser atingida diretamente no rosto. A atmosfera tranquila da tarde mudou ligeiramente quando Maria se aproximou vinda do pátio, caminhando em direção à piscina com Howard e Baymax logo atrás. Baymax acenou educadamente, enquanto Howard pareceu divertido mesmo antes de falar. Tony, querido, chamou Maria com um tom leve, mas determinado. Temos novidades para você. Aliás, temos novidades para vocês três. Isso chamou imediatamente a atenção de Tony. Ele ergueu os óculos de sol até a testa e inclinou a cabeça em sua direção, finalmente interagindo com ela. Momo endireitou-se um pouco na cadeira, e Melissa parou de nadar, flutuando enquanto olhava com expectativa. Maria sorriu agradavelmente enquanto continuava. Você foi agendada para uma entrevista com a RAI, a instituição de heróis para superdotados e honrados. Algumas pessoas a chamam de Power High. É basicamente o equivalente americano da UA. Tony piscou uma vez. Vocês três precisarão fazer um teste de admissão para serem aceitos, acrescentou Maria com naturalidade. Tecnicamente, poderíamos simplesmente pagar a escola e pular todo o processo, mas conhecendo o tipo de pessoa que vocês são. Seu sorriso se tornou cúmplice. Vocês preferem provar o seu valor. Meu Deus, Tony gemeu imediatamente, inclinando a cabeça para trás de forma tão dramática que a jangada balançou sob ele. Outro exame de admissão? Sério? Depois de tudo que eu já fiz, eles ainda querem que eu passe por esse martírio? Ele acenou com a mão, irritado. Só o nome Tony Stark já deveria tê-los feito rastejar até mim de joelhos, agarrando-se à minha perna e implorando para que eu participasse. Momo soltou uma risadinha, cobrindo a boca, enquanto Melissa bufou abertamente. Maria apertou a ponte do nariz, claramente já acostumada com aquilo. Howard, por outro lado, apenas deu de ombros, concordando abertamente. Por mais que isso seja verdade, disse Howard calmamente, eles não querem demonstrar favoritismo por ninguém. Eles têm uma imagem a zelar. Mesmo que queiram você lá, ainda precisam parecer profissionais. Ele deu um leve sorriso irônico. Além disso, é uma questão de orgulho. Tenho certeza de que você entende. Tony virou lentamente a cabeça em direção a Maria com uma expressão repentinamente séria. Mãe, disse ele. Ela ergueu uma sobrancelha. Sim?
Você me permite dizer um palavrão? Perguntou ele solenemente. Maria suspirou. Como se minha permissão alguma vez tivesse te impedido. Vá em frente. Porra. Tony rugiu, o som ecoando pela área da piscina. Beldon acordou assustado, quase escorregando do seu peito. Que se dane a prova deles. Que se dane a escola deles. E que se dane o orgulho idiota deles. Que se dane tanto que o orgulho deles vire um arco-íris. Tony, respondeu Maria bruscamente. Já chega, respondeu Tony imediatamente, soltando um suspiro e se esforçando para se acalmar. Ele ajustou os óculos de sol novamente enquanto todos os outros balançavam a cabeça em exasperação coletiva. Droga. Agora tenho que me arrumar para uma entrevista idiota que eu nem quero. Com um suspiro irritado, Tony saiu da piscina com a água pingando de sua roupa de banho, seguido por Melissa e logo depois por Momo. Howard deu uma risadinha discreta enquanto se afastavam, seus passos se perdendo enquanto o resmungo irritado de Tony ecoava pelo ar. Como diabos eles acham que estão me entrevistando? Resmungou ele. Eu sou o Tony Stark, porra. Eu é que deveria estar entrevistando eles. Será que eles são dignos de alguém do meu calibre? Que arrogância! Howard apenas sorriu para si mesmo, completamente entretido. Depois de os três terem trocado de roupa para algo muito mais adequado a uma visita oficial, logo estavam sentados dentro de uma elegante limusine preta. O interior era espaçoso e impecável, com bancos de couro macio alinhados nas laterais, enquanto a cidade descia pelas janelas fumê. Tony estava recostado com uma desenvoltura natural, Momo composta e elegante ao seu lado, e Melissa observando a paisagem em silêncio. Do outro lado, estavam Howard e Maria que insistiram em acompanhá-los para a entrevista. O zumbido constante do motor preencheu o espaço até que Maria pigarreou, sua expressão mudando ligeiramente, tão sutil que Tony quase não percebeu. Tony, ela começou cuidadosamente, cruzando as mãos no colo. Acho que devo te dar um pequeno aviso. Tony levantou a cabeça e piscou. Com licença. Você vai conhecer um dos seus tios hoje, disse Maria, mantendo o tom de voz calmo. Tony olhou para ela por um segundo, depois franziu a testa. Espere. O quê? Ele é instrutor na instituição, continuou Maria, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tony endireitou-se imediatamente. Espere aí. Um deles? Suas sobrancelhas se franziram. Quantos tios eu tenho, afinal? Maria suspirou baixinho, percebendo claramente que havia aberto uma porta que esperava atravessar com mais delicadeza. Você tem 3. Seu tio Justin é o mais velho, seu tio Kanye é o segundo mais velho e seu tio Henderson é, na verdade, o mais novo de todos nós. Tony refletiu sobre isso em silêncio por um momento, depois perguntou hesitante. Eu tenho alguma tia? Ele olhou para ela. Ou você era a única mulher da família? Maria soltou um longo suspiro cansado. Você também tem 3 tias, Destiny, Matilda e Linda. Matilda e Linda são gêmeas. Ela fez uma pausa e acrescentou. Então, do mais velho para o mais novo, a ordem é Justin, Kanye, Destiny, Matilda e Linda, depois eu e por fim Henderson. Ela massageou as têmporas. E nem me fale dos seus primos. Você pode acabar encontrando alguns quando se matricular oficialmente no instituto. Tony virou lentamente a cabeça em direção a Howard, com uma expressão completamente séria. Já que sei que a mamãe é muito gentil para me dizer diretamente, disse ele calmamente, a quais deles eu posso mandar se fuder na cara, e a quais eu preciso ser educado. Nem pense em responder isso, disse Maria imediatamente, lançando um olhar de advertência para Howard antes de se virar para Tony. Você deveria ser respeitoso com todos, Tony. Eles são seus tios e tias. Eu não quero que você seja grosseiro ou cruel com as pessoas só por minha causa, Kanye, interrompeu Howard sem hesitar. É o único decente de toda a turma e é com ele que você vai se encontrar na academia. O resto? Pode mandar todo mundo se fuder. Obrigado, disse Tony sinceramente, acenando com a cabeça enquanto se recostava na cadeira, parecendo completamente satisfeito. Howard repreendeu Maria com os lábios franzidos. Ela estendeu a mão e arranhou a coxa dele com irritação, lançando-lhe um olhar de reprovação. Sinto muito, querida, disse Howard sinceramente, segurando delicadamente a mão dela e protegendo-a contra a sua. Mas pelo que você me contou sobre como eles te trataram durante a infância, eles não merecem um pingo de humildade da nossa parte. Sua voz suavizou. A única razão pela qual essa família ainda está de pé hoje é por causa da sua bondade e paciência. Se dependesse de mim, todos eles estariam morando na rua. As orelhas de Maria foram ficando vermelhas lentamente enquanto ela desviava o olhar, com os lábios cerrados. Apare com isso, murmurou ela. Estou tentando incutir bons valores no Tony, e você não está ajudando em nada. Eka, arranjem um quarto, resmungou Tony, mostrando a língua dramaticamente para os dois. Apesar das palavras, o sorriso que se formava em seus lábios deixava claro que ele não estava realmente irritado. Maria finalmente suspirou, o rubor desaparecendo enquanto se virava para ele. Sinceramente, Tony, disse ela gentilmente, eu só quero que você seja alguém gentil e respeitoso, não porque alguém mereça ou não, mas simplesmente porque esse é o tipo de pessoa que você escolhe ser. Ela olhou nos olhos dele. Não importa contra quem você esteja lutando, quero que você se apegue àquela bondade que sei que existe dentro de você. Ah! Tony gritou de repente, erguendo as mãos como se estivesse se protegendo. Santa Maria! Sua santidade! Está queimando! Eca, seu palhaço! Exclamou Maria, cruzando os braços com um ar brincalhão. Estou tentando te ensinar uma lição. A limusine se encheu de risadas, a tensão se dissipando em uma conversa calorosa e familiar.
Quando o veículo finalmente diminuiu a velocidade e parou em frente à imponente entrada da Power High, o clima era leve e inegavelmente familiar. Capítulo 317. A entrevista parte 1. Ponto de vista em terceira pessoa. Quando finalmente chegaram em frente à Power High, não foi a bela e grandiosa arquitetura que os recebeu. A estrutura extensa de mármore e pedra que parecia um castelo e uma mansão fundidos em um só. Nem foi a fila organizada de professores esperando pacientemente para recebê-los nos portões. Em vez disso, foi um caos. Repórteres e paparazzi invadiram completamente a rua, formando uma densa parede de pessoas e equipamentos no instante em que a limusine parou. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, reflexos de luz branca na lataria preta polida do veículo, enquanto vozes se atropelavam, cada jornalista tentando desesperadamente ser ouvido. Howard Stark observou a cena através da janela escura e não conseguiu evitar soltar um palavrão baixinho. Seu maxilar se contraiu, a irritação estampando-se imediatamente em seu rosto. Achei que tivéssemos sido muito claros, disse ele bruscamente, virando-se para os outros dentro da limusine. Concordamos que isso deveria ser privado. Nada deveria vazar até que tudo estivesse terminado. Tony, por outro lado, parecia completamente divertido. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele se recostava confortavelmente, claramente apreciando a frustração do pai. Quão incompetente você precisa ser, Howard continuou a reclamar, para falhar em seguir instruções tão simples. Foi o Tony, disse Melissa secamente, balançando a cabeça em evidente exasperação enquanto apontava para ele. Foi ele quem avisou anonimamente aos repórteres que estaríamos aqui hoje. Howard parou de respirar. Lentamente virou-se para encarar o filho, com incredulidade estampada no rosto. Você fez o quê? Ele exigiu. Você contou para eles? Por que você faria isso? Tony não se deu ao trabalho de responder à pergunta. Em vez disso, estendeu a mão e casualmente puxou os óculos de sol que estavam pendurados na gola da camisa, colocando-os com uma facilidade impressionante. Seu sorriso se alargou um pouco enquanto dizia: não vamos deixar nossos fãs esperando. A porta da limusine se abriu e no instante em que Tony saiu, a intensidade dobrou. Os flashes ficaram mais brilhantes, o clique das câmeras mais alto e os gritos mais frenéticos. Nomes eram gritados, perguntas lançadas ao ar sem pausa. Tony não se importou, imperturbável enquanto ajeitava os óculos e permanecia ereto, a figura pública que sabia ser. Howard saiu em seguida, e ele e Tony imediatamente se viraram para ajudar Maria a sair do veículo. Ela estava visivelmente grávida, e eles se certificaram de ampará-la com cuidado, uma mão protetora em sua cintura enquanto começavam a caminhar juntos. Atrás deles, Tony se virou e estendeu as duas mãos, uma em direção a Melissa e a outra em direção a Momo. Ora, que cavalheiro, Melissa provocou, aceitando graciosamente a mão dele. Ela olhou para Momo com um sorriso travesso. Você não acha? Certamente, respondeu Momo com uma risadinha suave enquanto pegava a outra mão dele. Um verdadeiro cavalheiro. Os dois riram juntos enquanto Tony revirava os olhos, embora gentilmente oferecesse os cotovelos para que eles se apoiassem enquanto caminhavam em sincronia atrás de Howard e Maria. Os repórteres avançaram o máximo que a segurança permitiu. Tony Stark. Aqui. Podemos ver um sorriso? Gostaria de fazer uma declaração sobre suas conquistas recentes? Só uma pergunta. Tudo o que pedimos é um instante do seu tempo. Tony diminuiu um pouco o passo e se virou para um grupo de repórteres, seu sorriso se alargando num sorriso naturalmente encantador, perfeitamente concebido para as câmeras. Ele parou apenas o suficiente para garantir que todas as lentes estivessem apontadas para ele. Claro, disse ele com desenvoltura. Não me importo de responder a algumas perguntas. Só seja breve, afinal sou um homem ocupado. Não tenho como entreter a todos. Melissa bufou abertamente, enquanto Momo cobriu a boca com a mão, dando uma risadinha discreta. Num instante, todas as câmeras se voltaram para o trio, que se tornou o centro das atenções. Você aí com as antenas, disse Tony, apontando casualmente para um dos repórteres perto da frente da multidão. Quase instantaneamente o ruído ao redor cessou. As conversas foram interrompidas no meio da frase. Os microfones foram ligeiramente abaixados e até mesmo os gritos constantes diminuíram enquanto todos os repórteres aguardavam a pergunta escolhida. O homem que Tony havia selecionado não hesitou nem por um segundo. Relatórios indicam que durante o recente ataque, você ficou gravemente ferido, disse o repórter claramente. Especificamente que você sofreu um ferimento direto no coração. Você pode confirmar a veracidade dessas informações e gostaria de comentar algo sobre o assunto? Assim respondeu Tony com naturalidade. Ele exibiu um sorriso confiante, um sorriso repleto do inconfundível charme Stark, o tipo de sorriso que vendia invenções, silenciava críticos e por si só, virava notícia. Bem, é verdade, continuou ele casualmente. Meu coração foi ferido, e tenho a cicatriz para provar. Quanto ao que tenho a dizer sobre isso. Tony baixou lentamente os óculos de sol até a ponte do nariz e olhou diretamente para a câmera mais próxima, com os olhos penetrantes e inabaláveis. Vai ser preciso muito mais do que uma espada no coração para derrubar alguém como eu, disse ele com firmeza. Sou tenaz e teimoso até a medula. Algumas pessoas podem pensar que isso deveria ser um alerta para mim, que eu deveria parar de bancar o herói, pendurar o uniforme e ir embora enquanto ainda posso. Que talvez eu não tenha tanta sorte da próxima vez. Sua voz não vacilou nem por um instante.
E a isso continuou Tony, só tenho a dizer o seguinte, eu sou, e sempre serei, o Homem de Ferro. E isso é algo que nem mesmo Deus pode impedir. Ele sustentou o olhar por vários longos segundos antes de ajeitar os óculos de volta no lugar. Um silêncio profundo tomou conta da rua. Nenhuma voz se pronunciou. O único som que restava era o clique constante das câmeras, dezenas de lentes capturando o momento de todos os ângulos possíveis. Vários repórteres permaneceram imóveis, atonitos com a pura confiança em suas palavras. Alguns até sentiram um arrepio percorrer sua espinha com a convicção em seu tom. Posso citá-lo? Perguntou finalmente o repórter, quebrando o silêncio. Palavra por palavra respondeu Tony com um sorriso cúmplice. Ele olhou em volta para a multidão. Mais alguma pergunta? O silêncio se estilhaçou instantaneamente. A rua explodiu em ruído quando os repórteres avançaram novamente, as vozes se sobrepondo enquanto todos gritavam para serem escolhidos em seguida. Você disse Tony, apontando decisivamente. A garota centauro. Mais uma vez, o caos deu lugar ao silêncio. Não há maneira melhor de dizer isso, ela começou cuidadosamente. Você recriou o sol, algo que supera em muito qualquer coisa que alguém já tenha conseguido usando uma individualidade. A ponto de muitas pessoas agora questionarem se você realmente não tem individualidade. Será que houve algum engano? Será que talvez você tenha nascido com uma individualidade, afinal? Ou talvez você seja alguém que desenvolveu uma mais tarde na vida, o que não é exatamente inédito. Tony soltou um longo suspiro de irritação. Ele levou a mão à cabeça, tirou completamente os óculos de sol e os guardou de volta na camisa com uma lentidão deliberada. Arg, o que é que vocês têm? Disse ele num tom áspero e claramente descontente, que vos faz pensar que o impossível só pode ser feito por alguém com uma peculiaridade. Ele examinou a multidão com um olhar que era duro. As peculiaridades envenenaram esta sociedade e a mente de todos, continuou Tony. Não, eu não tenho uma peculiaridade. E como já provei inúmeras vezes, não preciso de uma. Ele levantou a mão e tocou a lateral da têmpora com o polegar. Tenho tudo o que preciso bem aqui em cima. As pessoas parecem se esquecer de algo muito importante, continuou Tony. Antes da era das individualidades, a humanidade não era indefesa. Não éramos fracos. Não ficávamos sentados esperando que poderes caíssem do céu. Antes mesmo de existirem peculiaridades, a humanidade agarrou os céus com as próprias mãos. Construímos torres de aço que tocavam o céu. Forjamos máquinas que dividiam o átomo. Criamos foguetes, que se libertaram da gravidade da Terra e levaram seres humanos ao espaço. Seus olhos ardiam de convicção. Não voamos porque tínhamos asas. Voamos porque nos recusamos a aceitar o chão como nosso limite. Um murmúrio percorreu a multidão, mas Tony não diminuiu o passo. Então surgiram peculiaridades e, em vez de avançar, a humanidade parou. Trocamos a inovação pelo poder instantâneo. Substituímos a curiosidade pela conveniência. Por que construir, quando se pode socar? Por que pensar, quando se pode queimar, congelar ou explodir tudo para resolver os problemas? Regredimos. Não tecnologicamente, não estagnamos. A sociedade começou a idolatrar a força em vez da inteligência, o espetáculo em vez da substância. Heróis se tornaram símbolos, não pioneiros. Lutadores, não construtores. E o pior de tudo, as pessoas começaram a acreditar que, sem uma peculiaridade, você era inferior, indefeso, irrelevante. Essa mentira causou mais danos à humanidade do que qualquer vilão jamais poderia. Ele lançou um olhar para as câmeras ao seu redor, com os olhos penetrantes e inabaláveis. Minhas conquistas, tudo o que fiz, não foram dons que me foram dados ao nascer. Não foram acidentes genéticos. Foram conquistadas, calculadas, projetadas, construídas, testadas, falharam, reconstruídas, repetidamente. Cada avanço, cada invenção, cada suposto milagre que realizei veio da compreensão do universo e da sua capacidade de moldá-lo à vontade humana. Um sorriso fraco e perigoso surgiu em seus lábios. Eu não recriei o sol porque eu era especial. Eu me tornei especial porque recriei o sol. Eu o recriei porque eu compreendi. Porque a ciência não se importa com quem você é, com o que você nasceu ou em que categoria a sociedade te coloca. A ciência recompensa esforço, inteligência e perseverança, nada mais, nada menos. Capítulo 318. A entrevista parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. A declaração de Tony deixou a sala inteira em polvorosa, o ar rapidamente se enchendo de murmúrios e sussurros enquanto os repórteres se entreolhavam. Ninguém parecia ter uma resposta eficaz ou um comentário imediato para o que ele havia dito. Em vez disso, a maioria apenas assentia com a cabeça, rabiscando freneticamente em seus cadernos enquanto tentavam acompanhar o ritmo. Tony deu um sorriso de canto, claramente gostando do efeito. Um de seus passatempos favoritos sempre fora deixar as pessoas sem palavras. Vamos lá, pessoal, disse ele casualmente, abrindo os braços. Não temos o dia todo. Mais alguma pergunta? Suas palavras imediatamente reacenderam os ânimos dos repórteres, com vozes se sobrepondo enquanto gritavam desesperadamente para serem ouvidos. Microfones foram apontados para frente mais uma vez, e o silêncio ordenado foi substituído por um caos mal contido. Você aí de terno amarelo pode falar, disse Tony, gesticulando na direção de um homem que parecia estar sendo esmagado por todos os lados enquanto erguia a caneta numa tentativa desesperada de chamar a atenção de Tony. Você tem alguma informação sobre o indivíduo que atacou a Terra? Perguntou o repórter assim que a multidão se acalmou um pouco. E que tipo de relação vocês dois têm para que ele os tenha atacado especificamente?
Assim que a pergunta foi feita, a sala silenciou novamente. Todos os olhares se voltaram para Tony, aguardando sua resposta. A expressão de Tony permaneceu calma, quase casual, enquanto ele respondia. A única coisa que posso dizer é que ele se autodenominava Ultron. Seus motivos eram simples, rudimentares até. Ele acreditava que eliminando os humanos que habitavam a Terra, de alguma forma salvaria o mundo e a humanidade como um todo. Sua intenção, embora inegavelmente nobre em conceito, foi levada muito além da razão, beirando o extremismo. Apesar de tudo o que havia acontecido, Tony não sentia nenhum ódio real por Ultron, ao contrário de Melissa. Na verdade, ele se sentia estranhamente indiferente. Quanto ao motivo de eu ter sido alvo específico, continuou Tony, suponho que se possa dizer que ele me via como seu maior obstáculo. Não o culpo. Ou talvez seu criador tivesse uma vingança particular contra mim. Afinal, entendo como as pessoas podem sentir inveja daqueles que são melhores do que elas. Tony deu um sorriso irônico, colocando a mão sobre o peito enquanto encarava a câmera. Ciúme e inveja são emoções feias, acrescentou ele suavemente, e tendem a fazer aflorar o pior em todos. Vou matar aquele pirralho. Psyche rosnou venenosamente, batendo o copo de uísque na mesa. Como ele ousa me pintar como nada mais que uma criança imatura e invejosa? Após Tony terminar de responder, surgiram ainda mais perguntas. Algumas foram direcionadas a Melissa e Momo, que estavam ao lado dele, e ambas responderam com honestidade e profissionalismo quando questionadas. O motivo de você ter decidido se matricular em uma escola nos Estados Unidos e deixar a UA no Japão tem alguma relação com o incidente recente? Perguntou uma repórter com a pele estampada com bolinhas, apontando o microfone deliberadamente para Momo em vez de Tony. A UA falhou em cumprir seu dever de proteger você e seus colegas durante o que muitos agora chamam de desastre do apagão? Finalmente pensou Tony com um leve incômodo. Estava me perguntando quanto tempo levaria para alguém perguntar isso. Tony colocou delicadamente a mão nas costas de Momo e inclinou-se para a frente, com um tom educado e encantador. Você se importa se eu responder a esta? Perguntou ele. Pode ir em frente, respondeu Momo, visivelmente aliviada. A repórter não hesitou em apontar o microfone para Tony, com os olhos brilhando com renovado vigor. O motivo pelo qual saí do Japão e da UA não tem nada a ver com o desastre em si, começou Tony. Bem, se eu dissesse que não tem nada a ver, estaria mentindo. A verdade é que tem sim uma relação, mas não da forma que as pessoas imaginam. Não tem nada a ver com a UA. Ele continuou sem perder o ritmo. Os professores e funcionários da UA fizeram tudo o que podiam com as informações e recursos que tinham na época. Na verdade, foi graças a eles que meu parceiro e eu conseguimos sobreviver tempo suficiente, e por fim, derrotar Ultron. Agora entendi, murmurou Howard, apoiando a mão no queixo enquanto um risinho discreto quase lhe escapava. Ver o quê? Perguntou Maria, virando-se para ele com um olhar confuso. Eu estava me perguntando por que Tony ligaria para a imprensa de livre e espontânea vontade, continuou Howard pensativo. Presumi que fosse apenas mais uma desculpa para alimentar seu ego ou aproveitar os holofotes. Mas isso é diferente. Ele está fazendo isso para proteger a reputação da UA. É mesmo? Maria piscou, depois escutou com mais atenção. Com a saída não só dele, mas também de Momo e Melissa, explicou Howard, e não apenas da UA, mas do Japão como um todo, a reação negativa teria sido catastrófica. A UA teria sido destruída na opinião pública. Ele expirou suavemente. Tony é a galinha dos ovos de ouro do Japão. Graças a ele, a economia do país tem apresentado um crescimento constante e significativo. Se ele partisse de repente e levasse a princesa Yaoyorozu consigo, nada menos, seria lógico que o público presumisse que tudo estaria prestes a desmoronar. A expressão de Howard endureceu ligeiramente. E a culpa não teria recaído sobre Ultron. Não teria recaído diretamente sobre a UA por permitir que Tony se ferisse gravemente a ponto de precisar ser resgatado. O escrutínio de quase todo o Japão os teria destruído irremediavelmente. Os olhos de Maria suavizaram-se quando a compreensão lhe ocorreu. Agora entendi o que você quis dizer, disse ela baixinho, soltando uma risadinha. Hehehe, ele é surpreendentemente compassivo quando quer. Ela assistiu à entrevista de Tony com um orgulho inconfundível. Howard deu um leve sorriso. Prepare-se. Você está prestes a ser arrastado para o centro das atenções. O quê? O rosto de Maria se fechou instantaneamente. A escola e os professores da UA não devem ser vistos como incompetentes, afirmou Tony calmamente, com a voz firme e inabalável. Seu jeito brincalhão havia desaparecido, substituído por seriedade. Longe disso. Foi apenas graças à experiência deles e à capacidade de controlar a situação que conseguimos derrotar Ultron sem nenhuma baixa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente. A UA merece elogios por isso, não suspeitas e certamente não condenação. Momo e Melissa encararam Tony, com as sobrancelhas levemente arqueadas, perguntando-se em silêncio quem era aquela versão calma e madura dele, e para onde tinha ido o verdadeiro Tony Stark. Quanto ao motivo da minha saída, continuou Tony. Se todos pudessem gentilmente voltar suas câmeras e atenção para a mulher deslumbrante ao lado daquele homem de aparência um tanto infeliz, vocês verão minha linda mãe. Concluiu Tony suavemente, que está visivelmente grávida. O rosto de Howard se contorceu em irritação imediata. Quem ele pensa que é para chamar de azarado? Rosnou ele.
Vou mostrar a ele o que é azarado quando voltarmos para casa. Maria cobriu a boca com a mão, rindo involuntariamente, embora não pudesse evitar sentir-se um pouco constrangida com dezenas de câmeras repentinamente focadas nela. Mesmo assim, ela não podia negar o quanto as palavras de Tony a fizeram sentir-se bem, mesmo que tivessem sido às custas de Howard. O ataque recente me fez perceber algo importante. Devo estar mais perto da minha família, agora mais do que nunca, especialmente porque ela continua a crescer. Quero estar presente para minha mãe e apoiá-la da mesma forma que ela sempre me apoiou. Ele lhe lançou uma piscadela brincalhona. Ela cuidou de mim a vida toda. Agora é a minha vez de cuidar dela. Maria revirou os olhos, mas um sorriso radiante surgiu em seu rosto, espalhada por todo o seu rosto, no entanto. Por isso, infelizmente, preciso me separar da UA e continuar meus estudos mais perto de casa, disse Tony sinceramente. Se eu quiser cumprir minhas responsabilidades como irmão mais velho, e mais importante, como filho, está aí a escolha que preciso fazer. Ele lançou um olhar para as duas garotas ao seu lado. Melissa e Momo têm sido minhas companheiras, e muito mais, desde que éramos crianças. Quando tomei minha decisão, elas não hesitaram em me apoiar, e por isso, sou profundamente grata. Momo e Melissa sorriram afetuosamente, inclinando-se para mais perto e segurando seu braço em um gesto silencioso de apoio. Tony estendeu a mão e pegou seus óculos. E agora, se me dão licença, disse ele, calçando os óculos, essas são todas as perguntas que estou disposto a responder neste momento. Afinal, tenho outra entrevista para dar. Dito isso, Tony se virou e começou a se afastar. Os repórteres irromperam em gritos mais uma vez, chamando por ele e implorando por mais respostas, mas Tony não lhes dirigiu um olhar sequer. Os seguranças agiram rapidamente, lutando para conter a multidão enquanto Tony desaparecia de vista, completamente indiferente ao caos deixado para trás. Capítulo 319. Tempo de reação. Ponto de vista em terceira pessoa. Devido à enorme popularidade de Tony, sua entrevista à imprensa em frente à Power High não apenas circulou pelos Estados Unidos como muitos esperavam, mas explodiu no cenário global. Veículos de notícias do mundo todo reprisaram as imagens repetidamente, adicionando legendas e traduções para que pessoas de todos os idiomas e nacionalidades pudessem entender suas palavras. As redes sociais foram inundadas com vídeos, edições e comentários, e sua declaração desafiadora ecoou muito além dos portões da escola. No entanto, entre os inúmeros espectadores que acompanhavam a transmissão, os que prestavam mais atenção eram seus amigos e colegas da UA High, juntamente com vários membros do corpo docente que assistiam em silêncio, cada um reagindo à sua maneira. Sou tenaz e teimoso até a medula, a voz de Tony ressoou claramente pelos alto-falantes. Algumas pessoas podem pensar que isso deveria ser um alerta para mim, que eu deveria parar de ser um herói, pendurar o uniforme e ir embora enquanto ainda posso, que talvez eu não tenha tanta sorte da próxima vez. Apesar do peso de suas palavras, sua voz jamais vacilou. Não havia hesitação, nem medo, apenas convicção. E a isso continuou Tony, erguendo levemente o queixo enquanto as câmeras davam um zoom. Só tenho isto a dizer, eu sou, e sempre serei, o Homem de Ferro. E isso é algo que nem mesmo Deus pode impedir. Kirishima estava em seu quarto, uma regata colada ao seu torso encharcado de suor, uma bandana amarrada firmemente em sua testa. Ele estava no meio de uma flexão, os braços tremendo de esforço, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enquanto ouvia. No instante em que Tony terminou de falar, Kirishima bateu as palmas das mãos no chão e se levantou num salto. Isso é muito másculo, cara. Ele gritou, erguendo o punho no ar. É isso aí. Estou super empolgado agora. Seus olhos brilhavam com pura determinação, como se as palavras de Tony tivessem reacendido algo profundo em sua alma. Bakugo estava sentado na sala de estar, curvado para frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Uma tigela equilibrada desplicentemente em uma das mãos e uma colher apertada na outra. A TV piscava à sua frente, a imagem de Tony refletida fracamente em seus olhos carmesins semicerrados. Ele bufou baixinho, mas não disse uma palavra, apertando um pouco mais a tigela. É melhor você não deixar comida no sofá. Mitsuki Bakugo gritou de repente do outro cômodo. Pare de ser tão chata, sua velha rabugenta. Bakugo retrucou sem desviar o olhar da tela, a irritação explodindo como sempre, mas seu olhar nunca se desviou de Tony. Toru estava encolhida em seu quarto, com o laptop sobre a mesa. Um lenço de papel cobria seu nariz e boca enquanto seus ombros tremiam. A entrevista continuava a ser exibida, mas sua visão estava turva enquanto lágrimas escorriam por seu rosto invisível. Eles já estão se inscrevendo em uma nova escola, murmurou ela com a voz embargada. Eles realmente não vão voltar. Sua voz falhou, e ela enterrou o rosto nas mãos enquanto outro soluço escapava de seus lábios. Denki encostou-se à parede, assistindo a mesma entrevista no celular. Sua expressão era contida, os olhos ligeiramente baixos, enquanto chegava à mesma conclusão que Toru. Mesmo assim, enquanto a confiança inabalável de Tony preenchia a sala, Denki sentiu os cantos da boca se curvarem para cima. Puxa! Ele sussurrou baixinho, com a garganta apertando. A UA realmente não vai ser a mesma sem você, mano. Aizawa estava em seu apartamento, vestindo roupas casuais e folgadas, com uma tigela de ração para gatos em uma mão e água na outra. Ele parou no meio do caminho ao ouvir a voz de Tony ecoar da televisão. Seus olhos cansados permaneceram na tela por um momento a mais do que pretendia, um sorriso fraco, quase imperceptível, curvando-se em seus lábios.
Sem dizer uma palavra, ele se virou e caminhou em direção aos seus gatos, colocando as tigelas delicadamente no chão. Midoriya estava sentado no chão em frente à TV, fazendo rosca direta com halteres em movimentos firmes e precisos enquanto assistia à entrevista. A voz de Tony continuava a ecoar pela sala. As pessoas parecem se esquecer de algo muito importante, disse Tony. Antes da era das individualidades, a humanidade não era indefesa. Não éramos fracos. Não ficávamos sentados esperando que poderes caíssem do céu. Midoriya diminuiu o ritmo dos seus movimentos. Antes mesmo de existirem peculiaridades, a humanidade agarrou os céus com as próprias mãos, continuou Tony. Construímos torres de aço que tocavam o céu. Forjamos máquinas que dividiam o átomo. Criamos foguetes, que se libertaram da gravidade da Terra e levaram seres humanos para o espaço. Os pesos escorregaram suavemente das mãos de Midoriya enquanto ele encarava o chão, seus cachos verdes sombreando seus olhos. Um sorriso discreto e agridoce se formou em seus lábios, uma mistura de admiração e arrependimento. Será que eu poderia ter sido um herói sem uma individualidade durante todo esse tempo? Sussurrou para si mesmo, com os pensamentos vagando para uma vida que poderia ter sido, uma vida para sempre transformada pelo destino e por um único encontro com All Might. Jovem Stark, All Might murmurou baixinho em sua forma abatida, os olhos cansados fixos na tela da televisão. Havia um leve tom de admiração em sua voz, misturado com algo mais profundo, algo muito mais pessoal. Como alguém que nascerá sem individualidade, ele não pôde evitar sentir uma onda de orgulho e uma pontinha de inveja. Tony e Melissa também realizaram feitos que muitos heróis profissionais com individualidades poderosas só poderiam sonhar, tudo graças à pura inteligência, determinação e uma força de vontade inabalável. Sem poderes emprestados. Sem transformações milagrosas. Apenas engenhosidade humana. All Might fechou os olhos por um instante, um sorriso suave se formando em seu rosto enquanto ele permanecia sozinho em sua casa silenciosa. Estou muito orgulhoso de vocês dois, murmurou ele para o quarto vazio. Sei que vocês ficarão bem, não importa onde acabem no mundo. Mina não estava em melhor estado do que Toru estivera mais cedo. Ela estava estirada de bruços na cama, abraçando o travesseiro com força contra o peito como se fosse a única coisa que a ancorasse. Seu rosto estava enterrado no tecido, os ombros tremendo enquanto ela chorava baixinho. Isso é tão injusto! Ela gritou com a voz abafada enquanto socava repetidamente o colchão em frustração. Eles não mereciam isso. O motivo pelo qual saí do Japão e da UA não tem nada a ver com o desastre em si, começou Tony, com a voz firme enquanto as câmeras permaneciam focadas nele. Bem, se eu dissesse que não tem nada a ver com isso, estaria mentindo. Ele soltou um suspiro lento antes de continuar. A verdade é que isso tem relação com o incidente, mas não da forma como as pessoas imaginam. E não tem nada a ver com a UA. Ele não hesitou, não vacilou. Os professores e funcionários da UA fizeram tudo o que podiam com as informações e os recursos que tinham na época, disse Tony com firmeza. Na verdade, foi graças a eles que meu parceiro e eu conseguimos sobreviver tempo suficiente e, por fim, derrotar Ultron. Nezu estava sentado confortavelmente em sua própria casa, envolto em um roupão macio, com uma taça de vinho cuidadosamente aconchegada em suas pequenas patas. Ao ouvir as palavras de Tony, seus olhos se arregalaram levemente. As linhas de expressão que marcavam seu rosto há dias pareceram suavizar. Ele soltou um pequeno suspiro de alívio, e uma expressão de genuína gratidão tomou conta de seu rosto. Obrigado, Stark, disse ele em voz baixa. A UA permanece verdadeiramente em dívida com você sempre. A escola e os professores da UA não devem ser vistos como incompetentes, continuou Tony com a voz calma, porém resoluta. O tom brincalhão que ele frequentemente demonstrava havia desaparecido por completo, substituído por uma clareza e convicção incisivas. Longe disso, disse ele. Foi apenas graças à experiência deles, e à capacidade de controlar a situação sob extrema pressão, que conseguimos derrotar Ultron sem nenhuma baixa. Ele fez uma pausa deliberada, deixando que o peso de suas palavras pairasse sobre a plateia. A UA merece elogios por isso, concluiu Tony. Não suspeitas. E certamente não condenações. Aizawa observava da sua sala de estar, com um gato debaixo de cada braço, que balançavam preguiçosamente, claramente despreocupados. Uma risadinha escapou-lhe aos lábios enquanto ele balançava levemente a cabeça. Parece que ele consegue ser maduro quando quer, murmurou secamente, recebendo como recompensa uma leve lambida de rabo no rosto. Enquanto isso, o professor da turma 1B permanecia sentado, rigidamente ereto, com os braços cruzados firmemente sobre o peito, encarando a televisão. Um resmungo baixo escapou de seus lábios. Com certeza eu deveria ter lutado mais para tê-lo na minha turma, murmurou irritado. Se eu fosse o Aizawa, teria me certificado de manter aquele garoto sob controle. Present Mickey recostou-se no sofá quando a entrevista finalmente terminou, soltando um longo suspiro. Ele levou a mão à nuca para coçar, uma preocupação transparecendo por trás de sua habitual energia. Mesmo que ele não demonstre, disse ele em voz baixa, eu sei que Shoto está absolutamente devastado por ter perdido aquelas crianças. Ele pegou o celular. É melhor eu ligar para ele. Midnight enxugou delicadamente os olhos com um lenço de papel, removendo as lágrimas que ainda restavam enquanto fungava baixinho. Um sorriso caloroso, quase melancólico, se espalhou por seu rosto. Que bom menino, disse ela com carinho. Se ele fosse um pouco mais velho, ou melhor ainda, se eu fosse um pouco mais nova. Ela suspirou dramaticamente.
Eu poderia ter me casado e me aposentado cedo. Capítulo 320. Reunião de família. Ponto de vista em terceira pessoa. Enquanto Tony e o resto do grupo avançavam, seguiam o caminho estreito que fora aberto à força em meio às ondas implacáveis de repórteres e equipes de filmagem. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, vozes gritavam perguntas de todas as direções, mas a presença da segurança e a própria reputação de Tony mantinham o caos sob controle. Por fim, eles chegaram aos portões da frente da Power High, com as imponentes barras de ferro já abertas para recebê-los. Aguardando do outro lado dos portões estava o diretor da escola, ladeado por alguns membros do corpo docente e funcionários. Tony o reconheceu imediatamente. Claro que sim, Tony Stark nunca ia a lugar nenhum despreparado. Ele já havia pesquisado sobre a escola, sua equipe e principalmente sua liderança a caminho daqui, depois que sua mãe lhe disse que ele encontraria seu tio. O diretor era um homem de aparência elegante, com cabelos negros bem penteados e mechas brancas nas têmporas, o que lhe conferia um ar de autoridade e experiência. Enquanto Tony o observava, quase podia imaginar uma voz familiar ecoando vividamente em sua mente. Voz do Present Mic. Nome, Alan Isaac. Particularidade, autoridade absoluta. Tipo, emissor. Descrição, quando o diretor Isaac dá uma ordem verbal direta ao alcance da audição, aqueles que o ouvem sentem uma compulsão irresistível de obedecer. Tony não conseguiu evitar o leve sorriso que surgiu no canto de seus lábios. Perdoe-nos pelo espetáculo, disse o diretor Isaac, pedindo desculpas enquanto dava um passo à frente e estendia a mão para Howard. Realmente não sei como a notícia da sua visita se espalhou tão rapidamente. Howard soltou um suspiro cansado enquanto apertava a mão do diretor com firmeza. Está tudo bem. O vazamento não foi do seu lado, foi do meu. Você não precisa se preocupar com nada. Tony ouviu a conversa pela metade, pois sua atenção estava voltada para outro lugar. A poucos metros de distância, estava um homem alto e forte, de porte atlético e expressão severa, quase intimidadora. Uma barba espessa, porém meticulosamente aparada, cobria seu queixo, acentuando sua presença imponente. Ele não olhava para os repórteres da equipe nem mesmo para Howard. Seu foco estava inteiramente em uma única pessoa, Maria. Ela o encarava com a mesma intensidade, a postura rígida e inflexível. O ar entre eles parecia pesado, quase carregado. Kanye, disse Maria finalmente com um tom seco e quase frio. Maria respondeu Kanye franzindo ligeiramente a testa. A tensão aumentou ainda mais, pressionando como um peso invisível. Pensei que você tivesse dito que eles estavam em bons termos, sussurrou Tony com urgência, olhando para Howard com um toque de pânico na voz. Howard simplesmente suspirou novamente e optou por não responder. De repente Kanye avançou com um bote. Tony reagiu por instinto, seu corpo se tensionando enquanto ele quase se movia para interceptar, apenas para congelar no meio da ação quando a cena se resolveu da maneira mais inesperada possível. Kanye envolveu Maria num abraço apertado, seus braços a envolvendo com força enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Faz tanto tempo, seu pirralho, exclamou Kanye emocionado. Quando foi a última vez que você me ligou, hein? Uma ligação é uma via de mão dupla, sabe? Respondeu Maria com um longo suspiro resignado, inclinando ligeiramente a cabeça para o lado, suportando o abraço excessivamente afetuoso. E eu liguei para te contar que estou esperando outro filho, não foi? Sim, mas isso foi há muito tempo. Kanye retrucou antes de finalmente se afastar e examiná-la de cima a baixo. Sua expressão severa suavizou-se quase instantaneamente. A gravidez lhe cai bem, aliás. Fica ótimo em você. A voz de Kanye vacilou quando a emoção o dominou e ele fungou alto. Nossa, como os anos passaram. Maria esboçou um leve sorriso, uma rara suavidade cruzando seu rosto. Enquanto Howard continuava conversando em voz baixa com o diretor, Maria estendeu a mão e puxou Tony para mais perto de si. Bem, disse ela, recuperando a compostura, este é meu filho, Tony. É estranho que vocês dois não tenham se conhecido formalmente antes, mas suponho que sempre há uma primeira vez para tudo. Ela deu um empurrãozinho em Tony, gentil mas firmemente, para que ele se aproximasse, com orgulho evidente em sua expressão. Tony, este é seu tio, Kanye Carbonell. Voz do Present Mic. Nome, Kanye Carbonell. Individualidade, força esmagadora. Tipo, emissor. Descrição, capaz de comprimir objetos usando uma pressão psíquica invisível. Tio cumprimentou Tony, estendendo a mão educadamente. Então você é o Tony Stark, hein? Disse Kanye com um largo sorriso enquanto retribuía o aperto de mão. Já ouvi falar muito de você. Seu sorriso se alargou ainda mais enquanto ele apertava levemente a mão dele. Que aperto de mão firme você tem aí, rapaz? Uau! Tony exclamou quando Kanye o puxou repentinamente para um abraço apertado. Ok, então você gosta de abraços. Anotado. Claro que sou, respondeu Kanye afetuosamente, dando um tapinha nas costas de Tony com inconfundível familiaridade. Afinal, somos família. Você provavelmente não se lembra, mas eu estava lá no dia em que sua mãe lhe deu à luz. Tony deu um sorriso irônico. E na segunda e na terceira vez? Kanye pescou, processando o comentário. Levou um segundo, então a ficha caiu, e ele caiu na gargalhada, dando um tapinha pesado no ombro de Tony. Ha ha ha. Demorei um segundo para entender essa, disse Kanye entre risos. Essa foi boa. Muito boa. De repente Kanye se virou e fez um gesto na direção de um garoto que estava parado um pouco afastado, observando a cena em silêncio, sem chamar a atenção para si. Eric, gritou Kanye. Vem aqui cumprimentar sua tia e seu primo.
Tony resmungou baixinho, lançando um olhar de soslaio enquanto o garoto se aproximava. Sério que vamos ter uma reunião de família inteira bem aqui no portão da escola? Momo e Melissa não conseguiram conter as risadas e cobriram a boca enquanto riam baixinho. Conforme Eric se aproximava, Tony imediatamente percebeu o quanto ele se parecia pouco com o pai. Enquanto Kanye era alto, corpulento e emanava uma presença quase opressiva, Eric era mais magro, de constituição mais delicada e visivelmente reservado. Tony deduziu instantaneamente que ele devia ter puxado a mãe. Até mesmo o jeito de Eric andar, cadenciado, cauteloso e ligeiramente retraído, revelava sua personalidade tranquila. Eric fez uma breve pausa, ajeitou os óculos e ofereceu a Maria uma reverência educada. Olá, tia Maria. A expressão de Maria suavizou-se imediatamente. Ela sorriu afetuosamente e estendeu a mão, dando-lhe um tapinha leve na cabeça. Já faz um bom tempo mesmo, disse ela com carinho. Kanye colocou suas grandes mãos nos ombros de Eric, visivelmente orgulhoso, e o guiou um pouco para a frente. Este é meu filho, Eric, disse ele a Tony. Ele está aqui para o programa de verão. Achei que vocês dois poderiam se conhecer e espero se dar bem. Voz do Present Mic. Nome, Eric Carbonell. Individualidade, barreira psíquica. Tipo, emissor. Descrição. Capaz de gerar uma fina camada psíquica sobre o corpo, funcionando como uma segunda pele que aumenta significativamente sua resistência. Pode vir, Cuso! Exclamou Tony dramaticamente, abrindo os braços como se convidasse a um abraço digno de uma apresentação teatral. Eric imediatamente se enrijeceu e deu um passo para trás, os olhos se arregalando ligeiramente enquanto encarava Tony com visível apreensão. Após uma breve pausa, ele simplesmente acenou com a cabeça. Olá, disse ele a uma distância segura. Tony virou lentamente a cabeça em direção a Maria e Kanye, com a testa franzida em confusão. Pensei que esta fosse uma família que se abraçava? Maria prontamente deu um tapa na cabeça de Tony, não forte, foi um tapinha brincalhão. Esse é o jeito do Kanye, disse ela secamente. Nem todo mundo é assim. E se comporte e pare de implicar com ele. Vocês dois acabaram de se conhecer. Tony deu uma risadinha, coçando a nuca sem jeito. Tá bom, eu só estava brincando. Ele se virou para Eric, surpreendentemente calmo pela primeira vez, e estendeu a mão direitinho. Meu nome é Tony. Eric respondeu ele, apertando brevemente a mão de Tony antes de soltá-la. Murmurou baixinho, quase inconscientemente, e quem ainda usa a expressão brincando. Enquanto Kanye e Maria retomavam a conversa, Howard guiou Tony até o diretor Isaac. Então você é o famoso Tony Stark, disse o diretor com um sorriso amigável. Parece que tenho ouvido seu nome em todo lugar que vou ultimamente. E você vai continuar ouvindo isso, respondeu Tony com um sorriso irônico e sem remorso. O diretor Isaac deu uma boa risada. Admiro a confiança. Depois de cumprimentar Melissa e Momo também, o diretor juntou as mãos. Vamos começar a visita guiada? Prefiro fazer a prova e acabar logo com isso, resmungou Tony, já com uma expressão de tédio. Ignore-o, disse Howard com um suspiro, massageando as têmporas. Vamos fazer a visita guiada. Os adultos lideraram o caminho enquanto o grupo se deslocava para dentro do recinto escolar, enquanto Tony, Melissa, Momo e Eric naturalmente ficaram para trás. Assim que Melissa e Momo se apresentaram, Eric ficou visivelmente tenso novamente. Suas orelhas ficaram vermelhas e ele desviou o olhar rapidamente, claramente constrangido. Afinal, era impossível negar que ambas as garotas eram excepcionalmente bonitas, e Eric não estava exatamente preparado para isso. Ao entrarem no prédio principal, Eric olhou de soslaio para Tony. Posso te fazer uma pergunta? Depende, respondeu Tony casualmente. O que você quer saber? Você realmente refez o sol? Perguntou Eric seriamente, ou isso é só propaganda, ou algo assim? Tony olhou fixamente para ele. De todas as coisas que você poderia ter pedido, foi isso que você escolheu? Essa é, honestamente, a única pergunta que vale a pena fazer, respondeu Eric sem hesitar. Melissa inclinou-se ligeiramente para frente. Eu estava lá mesmo, acrescentou alegremente. E ele realmente refez o sol. Eric assentiu lentamente enquanto processava a informação. Entendi. Legal. O olho de Tony tremeu. Sério? Legal? É só isso que você tem a dizer? Eric olhou para ele, genuinamente confuso. O que mais você gostaria que eu dissesse? Não sei, Tony gesticulou freneticamente. Algo como, nossa, você é tão legal e incrível, me dá um autógrafo para eu mostrar para todos os meus amigos. Ou talvez, cara, sério? Isso é loucura. Me dá um autógrafo. Eric franziu a testa. Porque as duas situações terminam comigo conseguindo seu autógrafo. Tony já tinha tirado uma caneta do bolso e clicado nela com confiança. Porque eu sei que você quer. Agora vamos lá, onde eu assino? Eric revirou os olhos e se virou para frente novamente. Vou te ignorar agora. Tony suspirou e guardou a caneta. Ele é só um pouco tímido, disse ele para Momo e Melissa. Não sei, respondeu Momo em tom de brincadeira. Parece-me que ele realmente não está interessado. Absurdos, zombou Tony, avançando com uma confiança exagerada. Quem não ia querer meu autógrafo? Poderia ser uma relíquia de família inestimável daqui a alguns anos. Melissa deu uma risadinha discreta enquanto Eric fingia, com muita dificuldade, não ouvi-lo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos.
E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.